Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que vai te ajudar a fiscalizar os fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do PPS. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Tânia. Oi, quem nos assiste pela TV Câmara também. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Pois é, a gente está convidando aí os vereadores para esse último encontro do ano aqui no Fiscalização para tentar fazer um apanhado do que aconteceu neste ano, que vem aí em 2018, para ter uma ideia. A gente tentou montar uma pauta e ficou meio grande, né, vereadora? A gente conversou aqui nos bastidores, são muitos assuntos. E a vereadora fala um pouquinho, a gente sabe. Fala bastante. Vamos ver, então, o que ela preparou para esse resumo nosso, a começar pelas ações de fiscalização, né, vereadora? Cada mês teve alguma coisa mais importante, assim, mais discutido por aí. Então, vamos rapidinho, pontualmente. Em janeiro foi o aumento irregular do IPTU. Então, a gente até teve um resultado agora, que a gente entende que pode ter sido até com relação a essa nossa fiscalização e acompanhamento. Foi meu primeiro ato como vereadora, a gente questionou, né, o entendimento de que usar o período que a Prefeitura de Taubaté usa para fazer o reajuste no IPTU não é correto, né? Usa o período de 12 meses, mas usa de outubro a outubro e não de janeiro a dezembro. Enfim, a justiça, né, a questão das leis é complexa, depende de interpretações. Então, a gente achou tanto interpretações de tribunais e de ministros, até a nível lá do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o ano fiscal tem que ser de janeiro a dezembro e que por isso a inflação tem que ser considerada a inflação oficial, né? INPC ou IPCA, a opção que a Prefeitura fizer, mas tem que ser feita desse período. E Taubaté usa há alguns anos, outubro a outubro. Então, a gente questionou isso porque, dessa forma, no último ano de 2016 para 2017, a população estaria pagando mais do que o restante do Brasil, do que foi, de fato, a inflação. Então, houve essa alegação aí por parte da Prefeitura, essa justificativa de que usa historicamente de outubro a outubro e que, por isso, não há perdas ou ganhos, porque acaba dando um ano, 12 meses. Mas o fato é que para este ano agora que vai entrar, de 2017 para 2018, a gente já viu uma redução. Então, ficamos contentes, talvez o fato de acompanhar, houve aí uma correção e a Prefeitura entendeu que talvez seja melhor adotar o outro prazo, enfim. Mas, diferente do que aconteceu no ano passado, para o próximo ano a gente vai ter um reajuste do IPTU menor que o da inflação. E outro tema que até teve bastante repercussão aí na mídia, e foi no comecinho do ano também, foi em março, foi os parquinhos superfaturados. Também já foi resolvido isso daí, depois de muita investigação? Não foi resolvido, né? A gente teve aí esse processo, foi um apontamento da população que chegou ao meu gabinete, nós acolhemos a denúncia da população, investigamos, realizamos os estudos, tá, né? E encaminhamos para os órgãos competentes, né? O Ministério Público Federal, porque envolvia recursos do governo federal que foram transferidos para movimentar e incentivar o turismo, comprando então parquinhos em Taubaté. E aí a gente levantou um custo lá, eu fiz uma comparação do quanto a Prefeitura comprou, ligamos nas empresas que venderam os parques, né, os equipamentos ali de parquinho, balança, gangorra, enfim. E se eu fosse comprar individualmente, de forma privada, sairia muitas vezes mais barato do que o que a Prefeitura pagou. Aí foi aberto um processo de sindicância interna pela Prefeitura, em que o prefeito foi fazer a apuração desse processo, se houve um erro do compras, da licitação, né, e quem seria o responsável. Mas agora, no final do ano, se encerrou a sindicância do prefeito, que não resultou em nada, né? Não responsabilizou ninguém, não conseguiu constatar nenhuma falha. Então, agora o processo ele encerrou para a Prefeitura numa sindicância sem resultados, o prefeito não apurou nada, e aí segue agora no Ministério Público Federal, que continua somando provas, tem estado na Prefeitura, coletando informações para
dar andamento na investigação. E quem também mereceu um puxão de orelha foram os médicos, né? Que teve uma irregularidade aí na marcação de ponto. Exatamente, aí né? É complicado que mexe com a saúde, né? Pior ainda. Isso, né, Tânia? As pessoas mais precisam, um momento que mexe com a dignidade do nosso povo e que deveria ser o tema prioritário de qualquer gestão pública, de qualquer cidade, que é a saúde. Infelizmente, a gente teve essa questão aí. Uma contratação de uma empresa terceirizada que não tinha o controle de ponto dos médicos, né? Então, como é que a gente gerencia um contrato? Você contrata alguém na sua casa, um jardineiro, ele tem horário para entrar, horário para sair, como que você avalia o serviço? Se a grama está sendo cortada, se o jardim está bonito, né? Você tem alguns critérios. Como é que a gente avalia o cumprimento do horário dos médicos, que tem lá dentro do contrato, e eram cerca de 35 milhões, se não me falha a memória, o valor desse contrato, dinheiro do povo de Taubaté, que eu sempre gosto de lembrar, que paga os médicos para atender a nossa população, sendo que a gente não consegue controlar quantas horas o médico está atuando, né, para atender as pessoas nos momentos lá de pronto atendimento, inclusive, que foram nas UPAs e no pronto-socorro, né? E aí, inclusive, no final do ano, essa investigação também foi acatada pelo Ministério Público Federal e também está em processo de investigação, né? Agora, para fechar o ano com relação a esse assunto, há umas 3 semanas atrás, eu recebi no meu gabinete uma senhora sofrendo algo que tem justamente a ver com essa nossa representação. A filha dela estava internada no pronto-socorro com dores, já fazia 12 horas que ela estava no pronto-socorro e ainda não tinha passado lá o médico especialista, se eu não me engano era vascular, para poder olhar, né, a paciente, enfim. 12 horas sem o médico especialista vascular ter passado no pronto-socorro e o cidadão com dor fica lá esperando, né? Então, é um exemplo desse problema que a gente representou e que está sendo investigado. Outras investigações que estão relacionadas aí a dinheiro, teve irregularidade nas licitações do Festival de Música de 2013, faz tempo também, no pagamento de licença-prêmio, tem o Tribunal de Contas investigar a situação da Labiclin e da FUST. Tem bastante coisa, né, vereadora, pra gente comentar. Dá pra fazer uma passada assim por cima? Vamos tentar, né, Tânia? É difícil. Bom, resumindo, compete ao vereador fiscalizar, né? Vocês já sabem, o nosso papel constitucional é elaborar as leis e também não é qualquer lei, somente aquelas que a Constituição nos permite criar, né? Os vereadores, os parlamentares, deputados estaduais, federais também. E fiscalizar deveria ser o forte do nosso trabalho, né? Ajudar a prefeitura, isso não é uma questão de briga, de brigar com o prefeito, de ser ruim, né? É ajudar o prefeito a não incorrer em erros, né? Poder prevenir problemas, falhas na gestão, enfim. Mas às vezes elas acontecem antes e aí é nosso papel também fazer com que os erros, as falhas sejam corrigidos, sempre visando a qualidade do gasto público, que o dinheiro da população seja empregado com qualidade, com eficiência, para trazer melhor resultado, melhores serviços para o povo e melhor qualidade de vida para todo mundo. Todos esses casos que você citou, por exemplo, o que a gente representou ao Ministério Público das Contas de 2013, mas você não era nem vereadora, menina, em 2013, o que você está falando? Mas a gente vota as contas do mandato passado, de outros anos dos prefeitos. Então, estava na pauta, né, do processo legislativo aqui e eu fui votar as contas de 2013 do prefeito. E na votação eu fui estudar o projeto, o Tribunal de Contas, o que é que apontou, e estava lá o apontamento dessa irregularidade. Então, eu votei para reprovar as contas do prefeito neste ponto e fiz o meu papel, encaminhei ao Ministério Público Estadual. Na ocasião, o Ministério Público Estadual não acatou a minha representação desse caso aí, da contratação de um festival, que foi um valor exorbitante. Se gastou R$200 mil para contratar uma apresentação de jazz, né, para um festival que durou um fim de semana, enfim. Foi um pouco exagerado, né, o uso do povo, e a gente precisando de médicos, né, enfim. E aí, resultado, o Ministério Público não acatou naquele momento. Há umas 3 semanas atrás, ou um mês atrás no máximo, ele agora iniciou uma ação civil pública e iniciou um processo de investigação, o promotor, porque ele foi apontado agora pelo próprio Tribunal de Contas. Então, eu lá no começo do ano fiz a minha parte de representar, de apontar.
O Ministério Público entendeu naquele momento que eu não estava certa, mas agora ele entendeu que sim, porque o Tribunal de Contas falou, estava correto, houve irregularidade, há indício, tem que investigar, né? E todas as outras também nesse mesmo sentido, para a gente buscar sempre que o dinheiro seja gasto com qualidade. E muitas das reclamações que você foi atrás teve a ver com reclamações do povo que recebeu no seu gabinete, né? Exatamente. A gente, não sei se até tem uma imagem sobre isso, mas tem os números dos atendimentos sim, pelo seu gabinete. Vamos dar uma olhadinha se tem. Não sei se não tiver, a gente continua falando, não tem Tudo problema. Bem. Tem a ver com, muito bem lembrado, que bom que você citou. A gente também faz esse processo todo de investigação, analisando as contas, acompanhando o trabalho do Poder Executivo, porque, de novo, essa é a minha função, mas muito disso a gente recebe da população, através dos atendimentos no gabinete. A própria denúncia do parquinho foi uma denúncia feita pela população, né? Via as redes sociais, os grupos que fiscalizam, enfim. E em números de atendimentos, a gente realizou ao longo do ano, Tânia, 300, que era essa tabelinha que a gente ia tentar mostrar, né? Foram cerca de 300 atendimentos, foram 303 para ser exato até a última atualização, pessoas que entraram lá no gabinete ou ligaram, né, ou usaram as redes sociais para acionar a gente, e a gente fez esses 303 atendimentos, sendo que 228 deles nós concluímos, conseguimos dar lá um retorno final para a pessoa, instruindo, ajudando a resolver o problema que ela tinha questionado, né, a pessoa. 45 pessoas desistiram do atendimento, porque a gente faz lá no meu gabinete um processo de instruir, de informar, de empoderar. Então eu não vou lá e eu não faço nada por ninguém, né? Você está com um problema de cachorro, eu não ligo nas zoonoses por você, mas eu te instruo, meu gabinete, lá toda a nossa equipe, nós nos instruímos como é que você faz nestes casos para dar andamento, né? E 30 ainda estão em andamento. Então, esses foram os atendimentos. Foi bastante coisa. Então, e vamos reclamar, né? A população tem que cuidar do próprio dinheiro que está aí no poder público. Este foi o primeiro bloco do Fiscalização Pública, mas não sai daí não, porque na volta a gente vai relembrar alguns projetos de lei e também as audiências públicas que deram bastante o que falar, né, vereadora? Sim. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto. Quem veio bater um papo aqui com a gente hoje é a vereadora Lorene, do PPS. No primeiro bloco a gente falou bastante aí de atendimento à população, de algumas brigas aí na fiscalização mesmo, mas agora vamos falar de projetos de lei. Eu lembro quando você veio no comecinho e falou, meu primeiro projeto de lei foi aprovado, mas agora já tem outros encaminhados, estão bem com um bom andamento aí. Quais seriam os principais que merecem destaque nesse resumo do ano? Então vamos lá. Eu fico feliz em dizer, porque é uma conquista, acho que importante para a cidade, para a transformação que eu gostaria de trazer na gestão pública, prisando por transparência nas informações e para que a nossa cidade pare de ser aquela cidade marcada pelo favoritismo de grupos, de pessoas que conhecem pessoas e que conseguem as coisas, né? A gente tem que avançar, modernizar, e os meus projetos vão nessa linha de uma gestão pública moderna e eficiente. Então, o primeiro foi da transparência na lista de espera por vagas em creches, e ele está surtindo super resultado, Tânia, né? A gente já teve apontamentos lá no gabinete, várias pessoas ligam falando, olha, eu estava em número X na lista e agora eu caí, ao invés de cada vez mais eu ir, né, chegando mais próximo da vaga para o meu filho, para minha filha. Então a gente vai lá, percebe que houve algum problema, às vezes uma falha humana acontece também, né? Mas a transparência é boa por isso, a gente pode verificar as falhas, os problemas, e não tem problema, todos erramos, né? Mas que seja corrigido, sanado o erro. Então está tendo uma repercussão super positiva, de justiça mesmo. Tem um outro projeto de lei que ele chegou a entrar na pauta e eu passei mal no dia da sessão, fiquei super triste, foi o dia de votar o orçamento, eu tive um problema de saúde, corri ali para o pronto-socorro municipal, né? E aí tentei
ficar lá, mas é aquela coisa, agilizar, mas é demorado. É uma coisa que toda a população enfrenta e eu também enfrentei. E eu não consegui chegar aqui na sessão em tempo de votar. Então ele foi pedido o adiamento. E aí depois ele não voltou para a pauta. Já conversei com o presidente e aí estamos aguardando que ele possa colocar de novo. Para trazer transparência também na lista de espera por consultas médicas e por exames laboratoriais e pequenas cirurgias, aquelas no âmbito do município de Taubaté. Então, outro projeto que traz transparência, né? Como é que alguém nega transparência? Como ir contra a transparência, deixar uma lista pública para que as pessoas possam acompanhar? Ela não fere direitos, ela tem os pareceres favoráveis, ela não expõe o paciente, porque o que fica público é o número do cartão SUS. Então, só eu sei o número do meu cartão, a menos que eu conte para alguém, mas eu também não sei o dos outros, né? Não tem para que ficar gravando, procurando saber. Então, essa é a próxima lei que está quentinha para entrar na pauta. A gente também tem uma que pede que seja disponível, de novo, transparência, publicidade, o cronograma do planejamento das atividades do serviço público das diversas secretarias de Taubaté. Então, lixo, deixa lá. Algumas secretarias já têm feito isso para uma coisa ou outra, mas a gente amarra na lei para que seja ali obrigação do Poder Executivo cumprir, né? Lembrando que não cria custos e que essa obrigação eu não estou criando para o Poder Executivo, porque já está prevista na lei a transparência e o acesso à informação. Eu estou somente regulamentando e isso é permitido ao vereador, né? Também a gente regulamenta datas comemorativas, porque a gente está tendo muitos projetos de datas comemorativas e a gente fez uma projeção que no primeiro ano da próxima legislatura já vai ter mais projeto, mais data comemorativa do que dias no ano para comemorar em Taubaté, né? Então a gente regulamentou essa situação. Enfim, tem uma lei que eu quero muito lembrar, essa foi uma que a gente encaminhou ao Poder Executivo, porque não poderia ser de minha autoria, né? Daquelas competências que eu falo para vocês, essa é uma lei que não compete ao vereador. Então eu encaminhei ao prefeito para que ele pudesse criar, que é regulamentar feiras livres, a utilização de praças públicas e hortas comunitárias, né, em terrenos públicos, vazios, abandonados, enfim. Então, encaminhei para que o prefeito pudesse fazer. Ele ainda não fez, a gente continua persistindo para que ele possa em algum momento. Teve até uma audiência em relação a isso, né, dos espaços públicos, é recente, mas também tiveram outras, várias, que você participou. Muitos encheram a casa, teve alta participação, teve discussão na internet. Quais foram, então, na sua opinião, as que deram mais resultado, que foram mais válidas, mais participativas? Muito bom. A gente fez aí uma série de audiências públicas, né? 3, 6, acho que foram 9 que eu presidi, sendo que acho que uma muito marcante foi a da Universidade de Taubaté. Foi o recorde de público da história da Câmara, né? Isso a gente verificou lá com o pessoal, cerimonial, em listas de presença. E foi bonito, como você disse, chamando a atenção para a participação, para a motivação das pessoas virem, ocuparem o legislativo, né? E trazerem sua opinião. Pessoas que nunca antes haviam subido na tribuna para fazer uma fala em defesa daquilo que elas acreditam e defendem, no caso, a Universidade de Taubaté, né? E os resultados que a gente teve foi o seguinte: nessa a gente encaminhou para a reitoria todas as demandas, que estão vindo as respostas pontualmente, mas houve ali um momento que eu acho que o maior ganho foi perceber a união e a mobilização da universidade. Então foi um chute inicial para que possa, daqui para frente, os alunos se enxergarem como um só, os funcionários, os professores também, e galgar a luta deles. O objetivo daquela audiência, Tânia, era a gente poder enxergar o planejamento futuro da Universidade de Taubaté. Mas, infelizmente, se ausentaram, né, de uma forma até, ouso dizer, covarde dos interlocutores, do reitor da Universidade de Taubaté, né, do grupo ali, para que não viessem e não vieram e perderam a oportunidade de expor para a sociedade taubatiana, para os alunos, funcionários, todo mundo, o que se espera da universidade para o futuro. Outra que
que foi polêmica foi aquela do Escola Sem Partido. Essa, né, eu elaborei junto com o vereador Douglas, mas foi ele que presidiu de forma brilhante, democrática, chamando inclusive as partes todas para falarem, pessoas com conhecimento, com respaldo técnico, real, né? Títulos reais de conhecimento que vieram e abrilhantaram o nosso debate, que também lotou a casa. Discuti em audiências os conselhos municipais, então eu discuti temas pontuais. Teve um dia que a gente discutiu só juventude, teve um dia que a gente discutiu só políticas públicas para a população LGBT, também muito necessário, um debate importante de fazer. A gente teve a presença da secretária Odila de Finanças nessa audiência em específico da LGBT, colocando o compromisso do prefeito municipal, da administração municipal com essa política pública importante, e a gente valoriza e reconhece, né? E uma que também falou dos conselhos em geral, porque os conselhos municipais, eles são uma ferramenta importantíssima, gente, na fiscalização. Como o próprio nome já diz, conselho serve para que a população aconselhe o poder executivo sobre as políticas públicas de saúde, de educação, de meio ambiente, de esporte, de cultura. Ninguém melhor do que o próprio povo que vive as questões da cidade. A gente tem umas imagens, né, de algumas audiências aí. Ninguém melhor do que as próprias pessoas que vivem para dizer o que é que o poder público precisa fazer para resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida. E para encerrar, teve essa que você apontou agora, a última nossa do ano, em que a gente discutiu economia criativa, que é uma modalidade nova, moderna, e que a gente espera do futuro das cidades, do mundo, né, explorar, que é a cultura, que é o turismo, a questão dos jogos, dos games, a cultura digital, né, toda a tecnologia da informação, enfim. Isso é o que se espera e já se é comprovado, tem gerado renda, circulação de pessoas e captação de recursos mundialmente, né? A velha forma capitalista, focada na indústria, enfim, a própria tecnologia está tomando conta da indústria e acabando com os empregos, né? Então, a nova forma de se contratar pessoas é através dos serviços mesmo, da prestação de serviços e das coisas criativas, como é o carnaval, do associativismo, como é o caso dos mototaxistas em Taubaté, das pessoas se organizarem e prestarem serviços, né? E foi isso que a gente debateu nesse dia, foi muito legal. Pois é, e para encerrar o nosso programa, a gente está pedindo para todos os vereadores contarem para a gente para onde foi o dinheiro das emendas impositivas. Cada vereador tem um pouquinho de dinheiro aí para ajudar no orçamento da prefeitura e falar: esse dinheiro aqui eu quero que vá para tal lugar. E não pode tirar de lá, né, vereadora? Exatamente. Metade do dinheiro obrigatoriamente vai para a saúde. Para onde vai esse 300 mais ou menos, 300 mil? E poucos mil, né? Para essa área. Então, vamos lá. Das minhas emendas, todas elas foram resultado da procura da população também. A gente tem um quadrinho aí que dá para você ler, acompanhar, né? Tá Vou bem falar dividido. por cima. Tá divididinho. E foram todas as emendas que eu fiz com base nos apontamentos da população, em tudo que eu visitei. Ao longo do ano, eu também tive o gabinete itinerante, já tive a oportunidade de falar aqui no Fiscalização Pública. Eu visitei ao longo desse ano 26 bairros, 59 equipamentos públicos entre escolas, unidades de saúde, e aí as emendas vieram conforme as necessidades que a gente percebeu. Na educação, por exemplo, ali, vocês veem R$62 mil para 31 unidades escolares. Nessas unidades que eu visitei, que eu falei para vocês, a gente percebe que às vezes com R$2 mil, que foi o destinado para cada escola, né, 2 mil para cada uma das 31 escolas que eu visitei, e elas precisam de pequenos reparos, de coisas pontuais que fariam toda a diferença no dia a dia da escola, e elas não conseguem. Pedem para a prefeitura, aí vem toda uma burocracia, aí fala que não tem dinheiro e não consegue resolver. Então, fiz essa emenda até com base no gabinete itinerante, nas nossas visitas. E para um orçamento tão grande, 2 mil não é tanta coisa, né? Mas para dividir para tudo que precisa, fica difícil balancear. Fica difícil. E, na verdade, o triste é o que é prioridade, né? Escolher um governo significa a gente dar a autorização para aquela pessoa, no caso o prefeito e o grupo dele, dar a autorização dele escolher como é que o nosso dinheiro vai ser gasto e fazer a gestão. Ideal seria que na nossa cidade a gente tivesse orçamento participativo, que o prefeito considerasse as prioridades da população. Infelizmente, essa prática democrática de escolher no orçamento conforme a vontade da população ainda não foi adotada.
passada. Então, é prioridade na nossa cidade obras, e a gente vê isso. Mas a qualidade do serviço, investir, né, na melhoria da qualidade dos serviços públicos, infelizmente, tem ficado a desejar. Outras emendas que a gente faz nesse sentido é ali para o próprio solar dos conselhos, eu falei, né, da audiência dos conselhos, eles precisam ali, no mínimo de estrutura para trabalhar. Fiz bastante emendas para a cultura, para o acervo da biblioteca, para os artistas credenciados, para equipamento de som, também para a realização de atividades de cultura, enfim, no esporte, para a construção de uma arena rugby, junto com o vereador Neneca, acho que o Guará, e mais algum vereador que se eu me esqueci, talvez o Bilili. A gente fez uma emenda aí para que seja construída uma arena para o rugby, que é um esporte novo, legal, olímpico. Tá crescendo, né, o sucesso. Exatamente, eu joguei rugby na faculdade. Aí, enfim, meio ambiente, também fizemos emendas para os recursos hídricos, para a questão do Rio Una, que é problemática, e para a elaboração do plano diretor do meio ambiente, e algumas sociais também, de políticas que eu defendo, que, de novo, fomos procurados também para fazer, que é políticas voltadas para as mulheres que sofreram violências, né, 37 mil lá para desenvolvimento e inclusão social. E na saúde, eu fiz, assim como todos os outros vereadores, a emenda para que a gestão do hospital universitário volte a ser municipalizada, né, para um hospital com gestão municipalizada, e para cartilhas para gestantes, né, sobrou um valorzinho ali do total que tinha que fazer para a saúde, obrigado por lei, a gente fez para políticas para gestante. Bem resumido, eu sei que eu passei do tempo, Tânia. Está um pouquinho estourado, mas não tem problema, deu para ter uma noção aí do que vem para o ano que vem, muito trabalho pela frente. Então, foi só o primeiro ano de mandato? Tem bastante coisa pela frente. Eu agradeço a audiência e se você já sabe que se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo, quer passar para alguém, vai no site, vai no Facebook, vai no YouTube ou acompanha a nossa programação, porque vez ou outra reprisa, mas também tem bastante coisa nova e boa para você acompanhar. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.